Bom, pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre substantivo masculino e feminino. Então, os substantivos, eles podem ser do gênero masculino ou feminino. Por exemplo, substantivos do gênero masculino: óculos, lápis, apagador, controle. Substantivo feminino: caneta, cola, escova. E como que eu sei se é masculino ou feminino? Se é masculino, é lógico que eu tô falando dele. Eu já sei, masculino, tô falando dele. Se está no feminino, já sei que eu estou falando dela. Por exemplo, lápis, tô falando dele. Se eu tô falando dele, substantivo masculino. Apagador. Se eu tô falando apagador, o apagador, eu tô falando do substantivo masculino também. Para mim saber se é do substantivo masculino ou feminino, eu vejo qual é o artigo que vem antes. Por exemplo, óculos. Eu falo o óculos ou a óculos? Um óculos ou uma óculos? Então, eu tenho que ver qual é esse artigo que vem antes do substantivo óculos. Então, vem, ó, o óculos. Eu posso falar o óculos ou eu posso falar um óculos. Ou seja, eu estou falando dele. Quando eu vejo qual é o artigo que vem antes, ó, um óculos, o óculos. Aí eu sei se estou falando dele ou dela. Se eu estou falando dele, masculino. Se eu estou falando dela, feminino. Outro exemplo. Aqui eu tenho uma escova. Escova, masculino ou feminino? Então, eu vou ver o que vem antes. A escova. Então, se é a, eu estou falando dela. Se eu estou falando dela, feminino. Ou pode ser uma escova. Também estou falando dela. Então, feminino. Agora, se eu estiver falando do controle, substantivo masculino ou feminino? Então, eu vou ver qual é o artigo que vem antes. O controle ou a controle? O controle. Então, se é o, é ele. Se é ele, substantivo masculino. Então, se eu tenho simplesmente o substantivo sem saber se é ele ou ela, então eu vejo qual é o artigo que vem antes. Se é o, se é um, eu tô falando dele, então masculino. Se é a, se é uma, eu tô falando dela, então feminino. Aqui eu tenho 4 substantivos que eu quero descobrir se eles são masculino ou feminino. Como aqui está apenas o substantivo, eu vou verificar qual é o artigo que eu uso aqui antes para poder saber se é masculino ou feminino. Vamos lá. Mesa. Eu falo o mesa ou a mesa? Uma mesa ou um mesa? Então eu falo a mesa, ou pode ser uma mesa. Se é a mesa, é ela. Se é ela, é feminino. Lápis. Eu falo o lápis ou um lápis. Se é ele, masculino. Vaca. Eu falo a vaca ou uma vaca. Então, eu sei que é ela. Se é ela, feminino. Ventilador. Eu falo o ventilador ou um ventilador. Então, eu sei que é ele. Se é ele, masculino. Então, viram só? Para saber se o substantivo é masculino ou feminino, eu verifico qual é o artigo que vem antes. Viram como é fácil?